Bom dia, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí até, né, dar um tempinho para os participantes poderem entrar. Estou vendo aí que está entrando bastante gente. Então, vamos dar uns minutinhos aí para ter todo mundo aí que puder participar. Pessoal, bom dia. Já estamos aqui com 85 participantes e vamos dar início ao nosso webinar até em respeito do tempo aí de todo mundo, né? Meu nome é Cíntia Silva, faço parte da equipe de investimentos da Syngenta Prev e eu estou na Syngenta já há 6 anos, 5 deles na área de investimentos. O nosso principal objetivo aqui hoje é trazer um pouco dos resultados dos investimentos para vocês do ano de 2021, o primeiro TRI de 2022, mas eu acho que o principal objetivo do nosso webinar é estar mais presente e mais próximo dos nossos participantes, trazer vocês um pouco mais para perto da Syngenta Prev e levar algumas mensagens do quão importante é a trajetória previdenciária nas nossas vidas laborais, tá? E para isso, a gente vai estar aqui hoje com o Osley Oliveira, que é o nosso gerente de investimentos, e a Francisca Brasileiro, que é a diretora de soluções de investimentos da TAG Investimentos, que é o nosso principal parceiro da área de investimentos, tá bom? Com isso, nós teremos também uma sessão de perguntas e respostas, né, no final do nosso webinar, e vocês podem já estar mandando através do Q&A para a gente as perguntas e as dúvidas de vocês. Com isso, eu passo a palavra para o Osley Oliveira, que vai se apresentar e vai dar seguimento aí ao nosso webinar. Desejo a todos um ótimo webinar e agradeço a presença e a participação de vocês. Osley, por favor, fique à vontade. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Muito obrigado aí por dedicar um tempo de vocês aí conosco, tá? Bom, aqui acho que deve ser o meu primeiro momento com boa parte aí de vocês, né? Então, para isso, eu quero me apresentar, né, para vocês conhecerem um pouco aí quem é o Osley Oliveira, né? Que estou como gerente de investimento na Syngenta Prev desde maio do ano passado, já aí prestes a completar um ano. Muitos de vocês devem estar questionando, né? Mas o Osley, ele vai se apresentar e esses números na tela, tá? Todos esses números aqui têm um motivo, né? Que eu vou estar aqui passando para vocês, tá? Essa somatória aqui, o 2 mais 2, representa, né, a minha família, né? Sou casado com a Elisângela já há 11 anos, né? Temos 2 filhas, Maria Luísa e Bárbara. O 4.5, né, particularmente aqui para mim, representa a vida, né? É minha idade, tenho 45 anos de idade. Já o 3, né, muito da minha jornada acadêmica,
Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma pós em finanças corporativas e um MBA em gestão econômica financeira. Já o número 2 são certificações, né, que eu possuo. Uma delas é para trabalhar com investimentos para fundos de pensão e outra para planejamento financeiro, né, pessoal, individual, pela Planejar, que chama CFP, tá? Esse número 30 aqui, acho que é o segundo número maior, né? O primeiro lá é o 45, significa já o tempo de trabalho, né? Já trabalho há 30 anos, sendo que desses 30 anos, 19 anos voltado aí para a previdência privada, para fundos de pensão, sempre com foco em investimentos, a parte financeira, contabilidade e governança, tá? Nessa minha trajetória no segmento de fundos de pensão, eu tive a oportunidade de trabalhar em consultorias, na Mercer e na Willis Towers Watson, duas consultorias aí de renome nesse segmento, e também em fundos de pensão de grandes empresas. Trabalhei na EDP de Portugal, trabalhei na Monsanto, trabalhei na Bayer e agora estou aqui na Singenta, tá? Agora, esse número que sobrou aí, o 1, né? Ele tem uma relevância, né? Logicamente que a relevância maior aqui é a minha família, mas é meu time de coração, né? O Palmeiras, né? Palmeiras, né? E muitos vão perguntar o porquê né? Porque o Palmeiras tem aí um campeonato mundial, né? E muitos, né, que gostam e que acompanham o futebol, principalmente os adversários, né, contestam muito isso, tá? Então, eu trago aqui até um registro aí da foto de quando o Palmeiras foi campeão mundial aí pela primeira vez, tá? Então, muito prazer, né? Desejo a todos aí um ótimo webinar, né? A gente vai começar aqui a falar um pouco sobre resultados, né? A gente está em maio, mas a gente sentiu a necessidade de, antes de falar um pouco de 2022, falar como que a gente fechou o ano de 2021. A dinâmica aqui vai ser eu puxar e a Francisca Brasileira, né, que é o nosso principal parceiro aqui em investimentos, né, que representa a TAG, né, vai fazer uma dobradinha comigo, tá? Bom, falando de resultados, é importante demonstrar aqui para vocês como que nós estamos em termos de patrimônio, né? Fechamos dezembro de 2021 com patrimônio na casa aí de 1 bi 490 milhões, né? Esse patrimônio, ele nos credencia como sendo a gente fica entre os 100 primeiros fundos de pensão, segundo o ranking da Abrap, que é uma associação brasileira aí para fundos de pensão. Se a gente olha a pizza, né, a gente vê que o nosso patrimônio ele está bem concentrado nos perfis de mais risco, que é moderado, agressivo, se a gente fizer uma somatória ali em torno de 72%, tá? Isso mostra o quê? Que é um plano jovem, né, que é uma população, uma massa que ainda está em fase, né, de contribuição, né? E aí, normalmente, tem um maior tempo para correr risco e acaba optando aí pelos perfis de mais risco, né? Francisca, eu até emendei aqui, e eu não sei se você já quer fazer algum complemento ou quer dar um oi para o pessoal, né? Você fica à vontade, viu? Eu ia falar bom dia, agradecer pelo convite, e parabenizar pela iniciativa, né? Porque eu acho que é essencial vocês ouvirem, principalmente da boca do Osley, que está pilotando esse barco aqui no dia a dia, junto com a Cinti, todo o comitê de investimentos, a nossa visão sobre tudo que está acontecendo. Então, no momento, obrigada. E segundo, já comentar que essa pizza talvez seja o que mais norteie a nossa jornada aí, né? Porque entender exatamente como que é cada um desses participantes que fazem a gente nortear a maior parte das nossas discussões ao longo do ano, mas a gente vai compartilhando um pouco com vocês como isso funciona na prática. Obrigada mais uma vez, Aslene. Nada, é um prazer ter você aqui conosco. E você, então, Chica, já deu um gancho aqui para a gente falar, né? Mas como que esse patrimônio, né, ele está distribuído, né? Quais as estratégias de investimentos hoje, né, que a Singenta Prev
né, aplica, né, o seu patrimônio, né? A gente dividiu aqui, não com muitos detalhes, né, de uma forma macro, para vocês terem uma ideia inicial. Nós temos aqui a renda fixa de curto prazo, a renda fixa de longo prazo, tá? Todos não, uma parte das pessoas tem ali, às vezes, em mente que a renda fixa normalmente não dá retorno negativo, tá? A gente vai até falar um pouco aqui com o tempo, tá? Mas a renda fixa a longo prazo, que normalmente tem pré e inflação, ela tem uma volatilidade maior, balança mais em alguns momentos, né? Acaba apresentando retorno negativo, tá? Diferente aqui da renda fixa de curto prazo, tá? Aí a gente também fala que a nossa estratégia ela é composta de renda variável, de bolsa de valores, ações, multimercado, que é uma estratégia, né, que mistura renda variável, renda fixa, câmbio, exterior. Private equity é uma estratégia que é considerada ilíquida, porque é quando são montados fundos de investimentos, participações, que acabam comprando empresas que estão no início ou em meia idade, ou aquelas que estão próximas a lançar, né, ações no mercado, né? Então, tem ali um desafio maior, tem um tempo maior de apresentação de resultados. E exterior, né? Exterior é a gente acessar os mercados lá fora, né? E além de acessar novas empresas e novos mercados, aqui tem uma exposição cambial, tá? É interessante colocar que conforme a gente vai caminhando aqui, você vai tendo aí uma adição de risco nos portfólios, né? E já que pegando um gancho também e comentando, né, os resultados dessas estratégias, né? Acho que muitos de vocês que acompanham as informações que a gente compartilha, seja via site, né, ou outro meio de comunicação, o ano de 2021 não foi um dos anos melhores aqui, tanto para a Singenta Prévia como para a indústria de investimentos e fundos de pensão, tá? E muito está aqui nessas duas estratégias, de renda fixa a longo prazo e renda variável, tá? A renda fixa aqui de longo prazo, ela é representada pelo esse índice aqui, o IMAB. Então, vocês percebem que no ano de 21 ela encerrou negativo em 0,26, tá? E a nossa Bolsa de Valores aqui brasileira, 11,92, tá? O bacana é que as outras estratégias que a gente investe aqui, como exterior, ou CDI pós-fixado, que é a estratégia de menos risco e que o perfil super conservador aplica 100%, trouxe aqui resultados positivos aí no ano. Bem, aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, porque 2021, eu falo que foi um dos anos mais difíceis aí de toda a minha trajetória, né? Eu tenho mais de 15 anos aí, alguns deles junto com o Osley no passado, de experiência. E por que anos como o de 2021 são tão difíceis, né? Eu faço um paralelo com a crise de 2008, né? Quando era 2008, todo mundo sabia que tinha muita coisa acontecendo, né? Quando teve a crise imobiliária nos Estados Unidos. 2020 também, tem um ano de pandemia, então todo mundo entende que é um cenário difícil. Mas 2021 muita coisa aconteceu. E a principal dela é a nossa grande amiga inflação. Então, há um ano atrás, exatamente, nos nossos comitês, o nosso economista falava, olha, esse ano a inflação vai ser extremamente alta. Então, como funciona a nossa discussão, né? A gente se olhava e sabia que tinha um desafio de uma inflação que provavelmente ia ficar na casa de 10% ao ano, o que de fato aconteceu. Como esse é um investimento de longo prazo, e lá naquele momento, né, as empresas estavam indo bem, a gente estava se recuperando de uma pandemia, a economia estava com suas dificuldades, né, mas tinha deixado o ano de 2020 para trás, a gente entendeu que era a nossa responsabilidade buscar superar esse desafio da inflação altíssima. E o IMAB, ele é composto pelos títulos indexados à inflação. Então, é o Tesouro Inflação, né? É o ativo mais parecido com os nossos objetivos de longo prazo. Eu sou remunerado por inflação mais uma determinada taxa, que naquela época estava por volta de 4,5%, 5%. Acontece que, como tudo no mercado financeiro, né, mesmo sendo renda fixa, mesmo a gente sabendo quanto vai ser remunerado, essas
taxas oscilam ao longo do tempo. Então, o desafio da inflação alta, que era algo conhecido e que poderia ter sido melhor direcionado pelo governo, pelo mercado, acabou se tornando um desafio ainda maior, porque a gente teve que lidar com o lado fiscal, que são lados de contas públicas. Então, enquanto a inflação alta requer um certo cuidado, aí, uma rédea curta dos governantes, tem todo um outro lado, que a gente conhece no nosso Brasil, de pressão por gastos públicos. Então, o que era um cenário mais previsível, que a gente conhecia, entendia, tinha um horizonte de tempo, principalmente no segundo semestre, acabou surgindo uma série de inseguranças em relação às contas públicas, em relação a toda a disciplina do lado fiscal de gastos que vinha sendo feito, que tirou o trem do trilho, né? Estou vendo a cara do Osley, porque foi bem assim, a gente... Foi, mas sabe o que é, Chica, que eu estou gostando? Porque você está trazendo as informações aqui desse próximo nosso slide aqui, que é bacana já, então, pegar esse gancho e mostrar para o pessoal tudo que está dentro desse contexto que você está trazendo, né? Exatamente. Eu já me adiantei aqui, Osley, aí eu vou passar a bola para você para eu complementar. Mas tudo isso para falar que quando vocês olham o índice de renda fixa com resultado negativo, em geral assusta. Mas a mensagem principal é, apesar dos desafios que a gente vai reforçar aqui, é justamente esse olhar do longo prazo que faz com que a gente tenha oscilações de curto prazo. E aí eu vou passar a bola para você complementar e depois a gente volta. Não, bacana, Chica. Mas você sabe, eu, até por conhecer a Chica já de bom tempo, ao invés de chamar Francisca, já chamo de Chica, né, pela convivência, né? Eu brinco, né, e falo que eu queimei a língua, né? Por quê? Porque eu não esperava mais juros na casa de 2 dígitos, né? Como 2021 a gente não fechou, mas esse ano aqui, né, a gente vai fechar. Acho que muito do que a Francisca trouxe, de fato, 2021 foi um ano bem desafiador dos investimentos, foi um ano bem difícil, né? Francisca comentou aqui também da questão fiscal, que é da quebra do teto de gasto. O que é esse teto de gasto? Foi algo que lá em 2016 o governo definiu por 20 anos que não iria gastar, né, ter despesas públicas acima da inflação do ano anterior. E o governo, né, necessitando de recursos para o ano seguinte, que é o ano que nós estamos em 2022, começou a escutar no mercado que não ia respeitar, né, o teto de gasto, né, para o ano seguinte. E aí a tal da quebra de confiança, né, que a Francisca comentou, né, eu acho que antes, né, a gente não pode esquecer de falar da pandemia, que a gente ainda está, né? Estamos num momento de pandemia, mas 2021, principalmente ali no primeiro semestre, na segunda onda, né? Machucou um pouco o mercado, né? E a parte maior aqui que a Francisca falou sobre pressão inflacionária e aumento de taxa básica de juros, né? A gente traz aqui um histórico desde do ano de 2000, mas é interessante a gente falar aqui. 2020 a gente fechou com uma inflação de 4,52. 2021, 10,06. Então, quando a gente iniciou o ano de 2021 com uma taxa de juros 2%, o que o Banco Central fez? É uma das ferramentas que ele utiliza de política monetária, subir juros para conter a inflação, que chegou já a 9,25 aí quando encerrou 2021. Tudo isso, como a Francisca bem trouxe, acaba impactando no resultado dos títulos de renda fixa de longo prazo, né? É a tal da marcação a mercado, que num outro momento, a ideia é a gente, nesses webinars, né, trazer algumas informações e contribuir aí para o entendimento de vocês, tá? Um disclaimer aqui, antes de falar do resultado de 2021, a expectativa já para 2022, né, e isso aqui é fonte Focus, mas a gente vai ter um slide que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, é de um juros de 13,25 e uma inflação medida pelo IPCA de 7,65, tá? Já estourando mais uma vez lá o teto, né,
do limite de inflação aí definido para o ano, né? Eu acho que é bacana, né, Chica, a gente, depois de ter falado tudo isso, falar aqui um pouco dos resultados, né? Os resultados aqui dos nossos perfis, né? O acumulado aí no ano, né? Então, pela foto, a gente percebe que, com exceção ao perfil super conservador, que é o nosso perfil de menos risco, que busca seguir aí o CDI, né? Os demais, eles apresentaram resultados negativos, né? Muito pelo que a gente falou, impactados aqui pelo IMAB aqui, que é a renda fixa de longo prazo, e pela renda variável doméstica e Bovespa. Eu não sei se vocês lembram do slide que a gente mostrou a alocação por estratégia, então são perfis, né, que tem ali uma participação boa, né, na renda fixa de longo prazo e, no caso do moderado e agressivo, uma participação maior no Ibovespa, tá? Mas um ponto que eu gosto de comentar, e eu já trago aqui esses dois bullet points aqui, né, que é o quê? Da sofisticação, né, que o nosso portfólio tem em termos de casas, né, de nomes, de gestores de mercado, e a TAG aqui, né, sendo o nosso gestor de patrimônio e advisor, né, e também a diversificação, né, então, enquanto, né, uma estratégia às vezes não vai bem, outra acaba contribuindo com o resultado, que foi o caso aqui do exterior, né? Então, a gente vê que a nossa bolsa aqui, enquanto fechou negativa 11,2%, a bolsa lá fora, em dólar, fechou 20% positivo. E se a gente acrescentar que o dólar também no ano valorizou 7%, para nós a bolsa em reais ela foi quase 30%, tá? Então, esse é o resultado que a gente teve aí no ano de 2021. E aí, retomando esse ponto, né, a gente compõe essas caixinhas com esse olhar, né, esse mix do olhar dos nossos objetivos versus o risco que a gente está correndo. Então, complementando a mensagem do Osley, e já falando um pouquinho, né, porque foi um ano tão difícil, primeiro, as quebras de expectativas que o Osley comentou. Então, a gente começou a discussão do ano, estou lembrando agora, né, Osley falando, a gente já sabe que os juros vão subir, mas que bater meta é muito difícil com juros baixos, como é que a gente vai fazer? Vamos diversificar. E aí existia toda uma tentação no mercado que era aumentar risco. Porque como é que você desenha essa métrica, né? Você fala, eu tenho que remunerar o meu patrimônio acima da inflação, porque senão a gente vai ter o nosso patrimônio, né, roído pela inflação, com uma determinada métrica de acordo com cada perfil, né? Não existe uma régua mágica, depende do cenário, do momento, mas a gente está sempre olhando nesse objetivo aí de fazer o bolo crescer sem correr risco demais. Mas a gente, no comitê, optou por não aumentar o risco dos perfis, pelo contrário, a gente falou, a gente sabe que é um período difícil, que os juros estão baixos, que é um desafio, mas é importante a gente manter a nossa disciplina. E aí, quando vocês olham um mix de investimentos e tudo que aconteceu ao longo do ano, é importante ter em mente que cada um desses mix tem um prazo diferente para maturar. Então, por isso que essa perfeita definição, né? A renda fixa a curto prazo e uma renda fixa a mais longo prazo. Depois eu tenho a renda variável, multimercado, exterior e até os investimentos mais ilíquidos. Então, a mensagem que eu quero passar, esse resultado, que foi principalmente do segundo semestre, né, que foi realmente as questões que a gente não tem previsibilidade, que dependem, né, do cenário global, que dependem do cenário político, ele impacta num determinado período, mas principalmente a renda fixa de longo prazo, ela foi a nossa maior aliada ao longo da última década. Então, quando a gente olha essa foto, você fala, nossa, essa renda fixa a longo prazo não é bom, mas se a gente puxa a régua, e aí já aqui também cutucando um pouco, a gente vai ver a importância da gente ter esse olhar com horizonte um pouquinho mais longo prazo. E, ao mesmo tempo, a diversificação, porque senão você fala, por que não coloca tudo em investimento no exterior? E aí vocês já vão ver o porquê que a gente tem que sempre ter esse cuidado e que é feito aqui com muito um olhar de lupa. Assim, a cada momento, a gente discute sempre com um olho no peixe e outro no gato. O risco
mas sem abrir mão dos objetivos, né? Então, esse mix aqui, ele foi super importante para a gente chegar onde chegou, mesmo tendo sido um ano mais difícil, né? Principalmente pelo que a gente comentou, assim, né? A renda variável tem suas oscilações e a renda fixa já é um pouco mais difícil da gente lidar, mas ela talvez mais importante ainda para a composição final do bolo. Bacana, Chica. E você sabe que alguns participantes, ou até eu mesmo questionei, porque eu estou recente aqui na Singenta, né? Pô, mas isso foi esse ano, já aconteceu outras vezes, da gente ter retorno no ano negativo, né? Sabendo que é um investimento de longo prazo, né? Eu costumo dizer que a gente tem o benefício do tempo, né? Porque é a previdência privada, mas se a gente olhar aqui essa próxima informação, tá? O que a gente traz nesse gráfico aqui de linhas, tá? Os perfis de investimentos na Singenta Prev, eles foram criados aqui em 2006, tá? Então, a gente buscou a rentabilidade anual de cada ano para a gente verificar, né, como que se comportou, se teve mais anos com retorno negativo, né? O interessante, né, daqui para cima é positivo, logicamente para baixo aqui do zero, né, é o resultado negativo, né? A gente percebe aqui que esteve, além do ano de 2021, né, como a gente falou aqui, afetado aqui por pandemia, mas principalmente pela uma crise econômica aqui nossa interna, a gente teve aqui também 2008, que foi aquele problema nos Estados Unidos envolvendo a parte imobiliária de imóveis, chamado também como subprime, e 2013, né, que foi aqui um momento de crise brasileira, algo um pouco parecido com o que a gente teve no ano de 2021, né, que o Banco Central precisou subir taxa de juros, mas que mesmo assim, aqui em 2013, apenas o perfil agressivo que apresentou um retorno negativo e mesmo assim muito marginal, tá? Então, assim, o recado que a gente passa, o histórico aqui, ele é maravilhoso, né, em termos de resultado anual, sendo que de 2006 a 2021, praticamente 2 anos que a gente apresentou resultados negativos, e foi assim quando a gente teve grandes crises aí no mercado, seja interno ou mercado externo também. Chica, algum comentário? Eu tenho aquele slide aqui de juros, eu vou trazer aqui, porque foi bacana que na nossa conversa de alinhamento, você lembrou do movimento que teve de 2013 para 2021. Se você quiser falar aqui um pouco a respeito, acho que é interessante para o pessoal ter esse conhecimento. Ótimo. Então, os dois momentos mais difíceis para a gente lidar com o resultado, né, não foram os grandes anos de crise, foram justamente 2013 e 2020. Por que é tão difícil lidar com o aumento de juros? Eu vou fazer um parênteses aqui para aprofundar essa questão da marcação a mercado, né? Se o Osley, por exemplo, ele me vende um título que está pagando 10% ao ano, e agora eu consigo comprar do Tesouro, do governo, por 13% ao ano, eu não vou querer pagar a mesma coisa que o Osley pagou. Acontece que se ele não vender esse título, ele vai continuar ganhando 10% ao ano, que é um retorno que está muito em linha com o que ele está buscando. Então, o 10% ao ano vai ser ótimo se ele segurar e levar até o prazo de vencimento. Mas se ele resolver vender naquele momento em que o governo, por uma questão interna, está pagando por um pouco mais, ele vai sofrer um prejuízo. Então, nesses momentos em que é preciso ajustar a política monetária, onde as taxas sobem, a gente fica com uma sensação de que a gente está perdendo dinheiro por esse mecanismo chamado de marcação a mercado. Só que por que essa sensação não é real? Primeiro, porque eu vou recuperar. Segundo, né? Se eu não perder, eu vou ter o meu rendimento. Porque a expectativa de rentabilidade futura daquele índice, ele ficou maior, né? Ele voltou, agora a minha remuneração passa a ser maior, porque eu tenho a marcação a mercado, significa que eu reflito o preço de fato de uma negociação, mas o índice melhorou. Qual que é a diferença do período de 2013 para o que a gente está vivendo agora? A inflação desse ano é uma inflação que a gente não conhece. Ninguém no mundo conhece.
esse é o grande desafio do que a gente viveu e está vivendo esses últimos anos, né? A pandemia trouxe uma série de disfunções nos preços dos ativos, que apesar da gente estar com dificuldade de crescer, dificuldade de emprego, todo mundo está vivendo isso de alguma forma na pele, né? Os preços cada vez mais caros, você vai abastecer o carro, parece que você foi assaltado, tentar viajar, comprar uma passagem está impossível. Isso não tem a ver com consumo, isso não tem a ver com quantas pessoas estão comprando, isso tem a ver com todo um cenário internacional, tanto do cenário, né, de guerra, da invasão da Ucrânia, quanto no cenário de pós-pandemia. Então, ninguém, nem o governo, nem o governo americano, o Banco Central americano, esperavam que a gente tivesse uma inflação que continuasse subindo ao longo do tempo, que é essa curva do IPCA, né, que fez com que a gente atingisse a máxima aí projetada para o final do ano, diferente do que a gente estava vivendo em 2013. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer o mais importante nesse processo de gerenciamento é colocar um pouquinho, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Foi a gente colocar um pouquinho em cada cesta, sabendo que a gente não tinha como prever muito, mas também seria muito inconsequente da nossa parte abrir mão, por exemplo, desses papéis que a gente falou, que olham longo prazo, que estavam com uma remuneração alinhada com as nossas metas. Então, eu estou falando isso várias vezes, mas é porque é muito importante que a gente passe essa mensagem, né? Que a gente está olhando para os números, a gente sabe que é um ambiente complicado, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas que esse olhar, né, nesses juros, que é a base da nossa remuneração, que é como o Osley mostrou, né, que foi um fator super importante para a nossa remuneração de mais longo prazo, o que a gente tem que fazer, e essa é a palavra que a gente mais usa no comitê, é ser disciplinado, é manter o nosso olhar no nosso processo, nos fundamentos, mesmo sabendo que é muito difícil para quem não está perto acompanhar, mesmo sabendo que uma rentabilidade negativa no ano, às vezes, gera um desconforto enorme para todo mundo, porque essa é a poupança, né, a principal poupança da maioria dos participantes, mas o nosso papel é olhar com calma e falar, calma, isso é momento ou isso é realmente, né, uma mudança que eu tenho que remanejar a vela? Quando vem uma pandemia, a gente mudou totalmente a carteira, né? Porque aí muda tudo, você não sabe mais o que vai acontecer. Nesses momentos como o que a gente viveu e como é que continua vivendo um pouco no começo do ano, mais importante é a gente olhar para o fundamento, falar, não, faz parte desse momento que a gente está vivendo agora, mas isso não muda o que a gente acredita, o que a gente enxerga para o país. Então, foram discussões muito difíceis, um momento bem complicado, mas e aqui não puxando não, mas assim, eu admiro muito o Comitê da Singenta, porque se vocês soubessem com a seriedade com que eles levam e tomam essas decisões, que não é fácil, muito mais fácil às vezes você ceder uma pressão de curto prazo, né, e fazer um movimento que vai deixar a sua vida mais fácil, do que se preocupar de verdade com a poupança, com a reserva de cada um, não fazendo nada que possa machucar de uma forma que não vá depois normalizar, né? Porque o mercado, assim, tem seus picos muito bons, aí a vontade também é de botar mais, aí você não pode fazer isso, você tem que ser disciplinado. Picos muito ruins, a vontade é sair correndo, você também não pode sair correndo, né? Você tem que saber que são fases, que são ciclos, e que quando a gente estica um pouquinho mais o horizonte, é que a gente consegue tomar as melhores decisões. Então, de verdade, eu admiro muito, acho que talvez seja o comitê que eu conheço que faz isso com mais seriedade e fazendo o seu papel de fiduciário, de tomar conta para tomar sempre a melhor decisão, né? E esses momentos são os mais complexos, porque às vezes quem não é especialista, não é na área, não sabe quanta coisa está acontecendo por trás de cada solavanco que aparece aí nos dados, né? Bacana, Chica, você trazer esse ponto do comitê. De fato, aqui o comitê ele é bem engajado, né, preocupado em manter a disciplina e seguir o processo de investimentos, né, uma coisa que a cada dia que passa a gente vem aqui melhorando, o processo de governança, né, também que é muito importante, né, para esse nosso segmento aqui de previdência privada e investimentos, né. Bom,
Eu acho que depois que a gente falou aqui, compartilhou um pouco dos resultados de 2021, vamos falar um pouco agora, né, Chica, sobre 2022, como a gente já fechou o primeiro trimestre, né? Aqui a gente traz aqui um pouco sobre a evolução da posição patrimonial, né? Então, vocês podem perceber aí que o patrimônio, ele fechou março com um bi 525, a gente teve uma variação positiva aí em torno de 2,44, tá? Que é referente a novas contribuições que entraram, mas também a rentabilidade no período, né? Aqui a gente já demonstra que o resultado, né, pelo menos desse trimestre, já foi diferente do ano passado, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco, né? Se a gente olha aqui um pouco na pizza, né, comparando aqui as duas pizzas, principalmente aqui super conservador e conservador, né, a gente vê aqui um aumento nesses dois perfis de investimentos, tá? Isso é fruto da campanha que a gente teve na Syngenta Prev em dezembro de 2021, que permite, né, troca de perfil de investimentos, né? A gente até aprofundou, Chica, né, em cima desses números para entender, né? Eu tenho aqui na cabeça aqui alguns, né? Primeiro, uma massa de quase 3.800 participantes que podem fazer esse movimento, foram 199 pessoas que trocaram perfis de investimentos lá no mês de dezembro, tá? E em termos de patrimônio, isso representa 6%, né? Então, foi ali uma mudança, né, que não foi tão grande, e nessa análise que a gente fez também, a gente viu que as pessoas que saíram dos perfis de mais risco, ou seja, aqui do moderado e agressivo, e que migraram para cá, foi o quê? Foi buscando ter um alinhamento maior ao seu perfil de investidor, né? São pessoas que já têm uma reserva já considerável, que está ali no momento já da fase, né, de trabalho, né, próximo a se aposentar ou até aposentado, que está o quê? Que pretende agora preservar capital, tá? Então, foi um movimento que aqui, nas nossas análises, né, teve tudo a ver, né? E, então, acho que passar um pouco desses movimentos que teve aqui em termos de patrimônio de 21 para março de 22, né? Eu vi que tinha uma pergunta comentando aqui, perguntando do perfil ciclo de vida, né, onde esse movimento é normal. Boa. O ciclo de vida, ele é desenhado pensando justamente do que seria essa trajetória natural, olhando um único fator, o fator idade. Então, quando você olha o fator idade, né, você tem um período onde esse dinheiro vai continuar sendo investido e, portanto, essas oscilações, elas vão passar, né? Você, teoricamente, não deveria nem ver e ficar acompanhando a oscilação de curto prazo, claro, acompanhar o seu investimento, mas sabendo que é cíclico, né? Porém, a idade ali é um fator de risco, né? Cada um tem seus vários pontos aí que influenciam. Maior apetite mesmo, mais conforto, entender mais, ou às vezes você está num momento que você tem alguma preocupação, está comprando um apartamento em relação à sua saúde. São muitas questões que impactam a tolerância a risco dos seus participantes. Mas o que a gente não pode fazer é tentar acertar o cenário econômico mudando de perfil. Ninguém, você pode trabalhar com 25 horas por dia, a gente tem Rogério Xavier, Stuberger, pessoas que vivem isso, ninguém acerta o cenário futuro no curto prazo, pessoal, não existe essa bola de cristal. Tem tantos anos, por exemplo, 2020 é um ano de pandemia, vai ser horrível, aí você olha, os ativos de risco foram bem. 2021, a gente está recuperando, olha, não foi tão bem. Então, a gente pode falar mais sobre isso, mas isso que o Osley comentou, que é baixa mudança, mostra também a disciplina dos participantes da Syngenta, né? Já tem uma experiência, que o plano está aqui há bastante tempo com perfis, e que mostram, né, que você tem que olhar para o seu apetite a risco, sabendo que não existe essa bola de cristal, e é muito bacana ver que, com o passar do tempo, cada um vai entendendo um pouquinho mais o seu perfil de investidor e a gente vê poucos ajustes, e não aqueles movimentos de manada olhando no retrovisor, né? Então, para quem perguntou o perfil ciclo de vida, ele não aparece aqui porque ele é uma composição entre esses perfis que vai reduzindo o risco ao longo do tempo,
né? Então, ele vai fazendo uma trajetória de pouso, a gente chama, e aí, com base numa série de estudos que a gente fez, seria a trajetória aí, talvez, mais adequada, se você olhar só a idade, ou, né, uma trajetória pensada olhando para isso. Mas é muito bacana que a gente tenha visto aí esse movimento de pequenos ajustes de alinhamento com esse indicador, com a idade, com a poupança e com outros que a gente acompanha, sem ficar fazendo esse movimento que é o que dá sempre errado. É igual você ficar mudando de faixa, quando uma faixa está andando, aí você vai e aquela para, né? E no caso de investimentos, isso então é mais batata ainda. Quem fica fazendo as mudanças olhando para o passado sempre acaba sofrendo, né? Então, eu fico muito feliz em ver esse gráfico aqui, com números muito menores do que uma boa parte das fundações também. A gente também ficou muito feliz, viu, Chica? Né? Porque, primeiro, causou uma preocupação, por menor que seja, a gente quis entender, até para ver que trabalho que a gente poderia fazer de conscientização das pessoas, porque a gente viu ali o resultado de 2021, né, bem negativo, não, as pessoas que, os participantes que podem ter se assustado um pouco e, não, apesar que o momento dela pode ser um pouco mais adequado, né, para buscar um pouco mais de risco, né, ela pode ter optado ir para um mais sem risco, né, com receio de tudo que aconteceu em 2021, né, mas não, na análise provou que todos os movimentos ali, praticamente todos, né, faziam sentido, tá? Eu acho que, continuando aqui com a nossa apresentação, né, a gente traz aqui de novo um pouco da alocação de como que ela ficou por estratégia aqui em março 21, tá? Mas destacar mais aqui, né, o que? O maior movimento que a gente teve, né, foi ali na questão da renda fixa de longo prazo, tá? Então, primeiro, um pouco do efeito dessa campanha de dezembro de 21, né, que pessoas que migraram ali dos perfis de mais risco e foram para o perfil super conservador, né? E eu acho que é interessante a gente citar aqui também, né, um ajuste, um alinhamento que a gente fez no risco específico do perfil conservador, né? Que a gente viu que ele estava com um pouco mais de renda fixa de longo prazo, conforme a gente já falou aqui com vocês algumas vezes, é uma parcela que tem uma volatilidade que balança mais, né? E aí a gente tirou um pouco o pé do risco, né, do perfil conservador, até porque o ano de 2022 também já está se mostrando que é um ano desafiador também, que todo cuidado, né, é importante aí. Agora, os demais perfis, os perfis, né, moderado, né, e agressivo, são os perfis que aí não tem jeito, ele tem que ter um pouco mais de risco, né, para ter aderência, né, à fase de cada participante, quando vai fazer ali a sua escolha pelo perfil, né, ou aquele que escolhe o perfil ciclo de vida, né, que aí ele vai te posicionar, né, com base na sua idade, né, e muitas vezes pode cair ali no moderado e no agressivo, né? Algum comentário, Chica, sobre esse slide, ou vamos falar como que foi o resultado já do primeiro trimestre? Na verdade, acho que são as duas coisas juntas, né? A gente pode falar talvez do resultado, mas também já pegando o gancho aqui de uma pergunta, né? A gente pode falar no final um pouquinho mais sobre cenário, né? Mas tem o momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito capcioso justamente por isso, né? Eu tenho uma série de oportunidades que a gente não sabe quanto tempo vão demorar para maturar, não é que necessariamente são de longo prazo, né? É porque a gente está vivendo esse momento onde tem uma série de fatores que a gente está vivendo pela primeira vez, então os modelos não prevêem, que são a dinâmica de pandemia, uma questão, né, ligada à invasão da Ucrânia, a gente tem as questões da dinâmica local, algumas empresas indo super bem, mas as pessoas não estão tão confortáveis assim. Então, o que a gente tem clareza é que a gente tem nos fundamentos, nas análises mais profundas, né, diversas visões que justificam a gente assumir um pouco mais de risco. Mas, por outro lado, e essa é a nossa conversa, né, por isso que a gente falou aqui tanto de prazo de maturação de uma tese,
a gente não tem bola de cristal para dizer o timing. Então, muitas vezes perguntam assim, né, para nós, você acha que até o final do ano acontece tal coisa? E não dá para saber, não dá para saber, principalmente nesse momento atual, né, onde a gente não tem uma série de indicadores de pandemia, de guerra, de inflação num comportamento estranho, que a gente não tem como prever o período para que isso aconteça. Então, quando a gente olha para o perfil conservador de uma forma diferente do moderado e agressivo, a gente está olhando para isso, né? A gente tem que respeitar a tolerância a risco de cada participante e a gente tem que respeitar que são teses com tempos diferentes de maturação, com tempos diferentes para se concretizar. Então, em vez da gente abrir mão, né, de uma série de coisas que a gente olha e entende que tem ali uma oportunidade para os perfis moderado e agressivo e machucar todo mundo igual, a gente tem feito ao longo do tempo esse movimento. Primeiro foi o super conservador com uma forte campanha da Singenta, a Prev, mostrando que estava perdendo a característica daquele perfil, mas de quão importante era isso. E agora com o conservador falando, olha, quem está aqui no conservador, a gente entende que tem uma tolerância menor, um prazo de maturação um pouco menor dessas teses, e eu vou deixar o meu moderado e agressivo de acordo também com o horizonte dele, sem machucar todo mundo. Então, de novo, acho que a palavra é uma sofisticação da forma como está sendo feita essa gestão, que permitiu, mais uma vez, ajustar o risco, né? A gente fala que nossa métrica é uma gestão baseada em risco, sempre, né? Então, as decisões olham para isso. Bacana. E esse movimento a gente vê aqui... Você já tinha falado. Não, e aí esse movimento, né, traduzindo em números aqui, né, vê a gente saindo de 44% aqui, né, da renda fixa longo prazo para 20%, né, uma redução. A gente vê também na renda variável e nos outros segmentos, né, com essa preocupação de fato, e vamos combinar, né, a gente migrando aqui para essa parte de curto prazo, né, que busca o quê? Trazer o resultado do CDI ou da Selic, que hoje está em 11,75, esperando fechar o ano aí em 13,25, queira ou não queira, a gente já está aí buscando um ganho, né, e sem correr muito risco, né? Eu acho que migrando aqui para o próximo slide, viu, Chico? Outra pergunta que eu acho que vale a gente responder também, falando que a gente aumentou no agressivo 4% na renda variável, né? E aí contar um pouquinho de como funciona o nosso processo de rebalance, porque março foi um mês em que a bolsa subiu bastante. Então, se você olha a foto do final do mês, parece que a gente aumentou a renda variável. E, na verdade, a gente também é muito disciplinado, né? A foto do último dia do mês pega um mês que foi muito positivo em renda variável e a gente mensalmente vai fazendo esse ajuste. Então, tem uma certa oscilação das bandas, que é pelo momento, pela a recuperação, de um dia para o outro sobe muito, e a gente está sempre olhando essa régua. Então, a gente não mudou nada na política de investimentos, né? Na verdade, essa decisão é da Singenta Prévia. Essa foto é uma foto do último dia do mês, ela já mudou um pouquinho, e a gente faz esse gerenciamento bem de perto, mas também está um pouco relacionado com isso, com o que a gente está vendo, né? Então, tem uma expectativa de uma forte recuperação. Então, quando recupera um pouquinho, a gente nem sempre vende imediatamente, deixa acompanhar, e aí tem um ajuste natural, que é o que a gente vai monitorando nessa navegação, tá? Então, não teve uma mudança de risco em nenhum dos outros perfis, só no conservador mesmo, né, Wesley? Exato, Chico. Isso aqui a gente vai mostrar aqui no próximo slide, que traduz mesmo numa valorização, né, do portfólio, né? Porque olha a bolsa aqui no trimestre, qual que foi o resultado? Quase 15%, né? Então, quando a gente vê o agressivo saindo de 30 para 34, de fato, não foi uma mudança de risco, não, né? Foi uma valorização, né, que teve, né, que proporcionou com que esse percentual, né, de alocação aumentasse, né? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, céu de brigadeiro, né, tudo azul, né, e os perfis, né, então vocês podem perguntar aqui o porquê, né,
desses resultados, né, positivos e interessantes, a gente teve uma entrada forte, né, um fluxo de capital do investidor estrangeiro no mercado brasileiro, contribuiu bastante aqui para essa parte da renda variável brasileira, da Bolsa, e mais aqui a renda fixa, né? Isso por quê? Porque primeiro, os receios lá que eles têm do aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Mais a questão que a Bolsa brasileira, ela estava barata, então o ano a gente fechou negativo 14%, e eles lá 30% positivo, né? Então, eles resolveram vender um pouco para realizar lucro e buscar algumas barganhas aí, né, ao redor do mundo, e sendo que a Bolsa brasileira é uma delas aí frente aos seus pares, né? O exterior, né, eu lembro que a Francisca até comentou, né, numa parte aqui da apresentação, o porquê que a gente não tem tanta exposição no exterior, porque é necessário você ter, né, esse balanço, porque as estratégias, elas, com o tempo e dependendo, né, das situações aí de cada lugar, tem as suas volatilidades, né, e exterior esse ano aí sendo impactado, né, como comentei aqui, alta de juros, né, não só nos Estados Unidos, mas globalmente, né, alta, isso devido à pressão inflacionária, né, e também uma questão aqui que iniciou aí em fevereiro, se eu não me engano, que é um conflito ali armado entre Rússia e Ucrânia, né, então fez com que o exterior, né, não apresentasse o mesmo resultado lá, né, do ano passado. Então, a gente vê aqui para os nossos perfis de investimentos, né, uma recuperação aqui considerável, tá? Ô, Chica, só dar um toque, eu estou um pouquinho preocupado com o horário, tá? Já são 9h52, tá? Eu acho que, se você me permitir, eu vou avançar aqui um pouco, eu falo sobre o resultado acumulado e você fecha ali falando sobre as perspectivas de 2022. Vamos fazer isso? Né? Bacana, tá? Falando um pouco aqui, gente, a gente comentou bastante sobre resultados de curto prazo, né? Mas, pô, eu considero a previdência privada como se fosse uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? Raso, né? E se a gente for verificar aqui, desde 2006, né? O resultado da Syngenta Prev, dos seus perfis, ele tem sido bem positivo, principalmente se a gente comparar aqui CDI, Bolsa ou inflação, né? É possível a gente ver aqui até pelos resultados aqui nominais e acumulados, né? O perfil que rendeu menos aqui foi o super conservador, 418%, né? E se a gente comparar aqui uns principais índices de mercado, né, foi bem acima, né? Eu faço uma analogia aqui, que se um participante entrou na Syngenta Prev, colocou R$1 em janeiro 6 e ficou até março 22, ele pelo menos, né, está com R$418, né? Então, né, um retorno aí bem diferenciado, né, para qualquer tipo de investimento, né? E acho que é interessante trazer uma visão aqui, esses 418% ou 446% do agressivo, como que isso é representado em retorno anual? Queira ou não queira, a gente está tendo, em média aqui, um retorno de quase 11% em média, né, por ano, né? Então, é um retorno diferenciado, mais uma vez, e se a gente descontar a inflação, conhecido também como o retorno real, né, que você pega o retorno nominal, né, e subtrai aqui a inflação, né, a gente tem retorno acima da inflação, em média aí de 5%, tá? Então, todo o trabalho, né, que tem sido feito na Syngenta Prev, desde o seu início, por todas as equipes e pessoas que passaram, né, eu falo, vindo do mercado, eu dou os parabéns por tudo que foi conquistado e que a gente ainda vai conquistar, né, com o tempo, né, e com os desafios que aparecem pela frente, né? Chica, eu vou deixar mais essa parte aqui para você falar de forma rápida, porque a gente falou muito do passado, falar ali um pouco prospectivo para frente, tá? Então, deixo contigo aqui essa parte, tá? Tá bom. Eu vou aproveitar e falar de diversas perguntas que eu vi aqui, tentando endereçar, sem falar muito tempo de cenário. Primeiro, os desafios que a gente está vivendo nesse momento, tá? A inflação continuou surpreendendo muito para cima,
é uma dinâmica internacional, não só no Brasil, Europa, Estados Unidos e até Japão estão vivendo com inflação que nunca viveram. Em segundo lugar, a gente tem o desafio de lidar com o cenário de crise geopolítica, então as duas coisas estão relacionadas. Quando a gente olha, meu negócio soltou aqui da parede, acabou de apitar a bateria, desculpa, eu vou falando e conectando. Mas a gente tem um mercado que pressiona, né, petróleo, gás, pressiona commodities metálicas, porque a Rússia é uma grande produtora de ferro e também das agrícolas, né? Então não vou ensinar os padres aqui a rezarem missa. Então a gente tem um desafio nesse sentido e a gente tem uma alta de taxa de juros além das eleições. Então se a gente falar tudo isso, vão falar, nossa, mas o que ano complexo. Por outro lado, a gente tem, né, como eu comentei com vocês, várias empresas brasileiras e no mundo com resultado super bom, super forte, né? Resultados positivos como poucas vezes se viu, fazendo com que a gente tenha essas oportunidades, né? Tanto na renda fixa quanto na renda variável, como poucas vezes a gente viu acontecer. Por que eu estou reforçando isso, né? Porque se a gente olhar esses números, a gente tem uma perspectiva de um crescimento baixo, com uma inflação alta, levando a taxa de juros brasileira de volta lá para o patamar de 13%. A gente não via isso desde 2015 e há muito tempo na história. Mas o cenário eleitoral, os tripés macroeconômicos, como a gente chama, né? O Banco Central subindo juros quando tem que subir, reagindo aos movimentos do câmbio, alinhados com todas as perspectivas de longo prazo e diversas outras questões que a gente já teve muita insegurança no Brasil, hoje estão funcionando muito melhor. Então, inclusive, quando a gente tem no Congresso discussões de uma série de medidas que tentaram ser aprovadas, que faziam com que a gente ficasse com pânico até uns meses atrás, o Congresso barrou. Medidas, né, populistas que, independente de partido, sempre tem, né, todo mundo em época de eleição, a gente sabe que, tanto aqui quanto no mundo, a gente tem mais pressão por gastos, a gente barrou. Então, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? É um período de muitos movimentos intensos, mas que a base está muito sólida. Inclusive, que é uma pergunta que eu vi a primeira vez que eu vejo uma discussão eleitoral no Brasil, onde nenhum candidato se propõe a fazer loucuras, né? Aqui é maturidade de política econômica. Então, a gente fica mais tranquilo com isso. A gente tem o teto dos gastos, que, apesar de ter sido revisto, tem mantido. A gente tem visto oportunidades muito legais em diversas empresas, investimentos que a gente tem feito aqui mais líquidos. Então, é um momento de respirar fundo, que tem muitos fatores influenciando, mas a base, que é o que a gente chama do tripé macroeconômico no Brasil, mostra que a gente atingiu uma maturidade ao longo dos últimos anos, né? Os ambientes das instituições, é muita notícia complicada, são muitas informações, mas a gente tem conseguido manter aí as relações, né, entre inflação, juros, câmbio, aprovações de políticas, de emendas constitucionais, seguindo algumas diretrizes. Assim, óbvio que a gente não virou a Suíça, a gente sempre brinca isso, né? O Brasil não é uma Suíça, a gente não pode se iludir, mas também a gente tem conseguido aí. Então, por isso é o momento de respirar fundo, acalmar, até a gente conseguir passar a turbulência, mas sempre sabendo que tem várias oportunidades aí importantes, que é o que tem feito a gente manter nossos investimentos alinhados. Ótimo, Chica. Obrigado, né? Cíntia, né? Queira ou não queira, a gente já ali acabou respondendo, né, algumas perguntas, né? Então, e pelo horário, vou passar para a Cíntia fazer, né, as considerações finais, né? E mais eu já me despeço de todos aqui, agradecendo, né, pela oportunidade, né, e contem comigo, né, seja por e-mail, seja quem estiver em São Paulo, ali no EC, né, ou
por telefone também, eu fico totalmente à disposição de vocês. Tá? Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Eu queria só fazer algumas considerações finais. Eu acho que a gente não vai ter mais tempo aqui para perguntas e respostas, mas eu tomei nota de tudo que está aqui que não foi respondido e a gente vai estar respondendo aí posteriormente, tá? Agora, eu queria dar só uns recados paroquiais aqui para vocês, mas é coisa bem rápida. Eu queria falar para vocês dos nossos canais de comunicação. Eu vi que teve muitas perguntas aqui com dúvidas sobre os perfis de investimentos. Eu acho que até uma sugestão aí para o nosso próximo encontro poderia ser para falar de perfil de investimentos com os participantes, que existem muitas dúvidas, mas podemos preparar aí um material bem legal e trazer vocês aí para participar com a gente, tá? Mas também, nos nossos canais de comunicação, a gente tem bastante informação sobre isso, principalmente no site da Singenta Prev, que está aí disponível para vocês, tá? Lá vocês encontram tudo sobre o plano, tudo sobre cada perfil de investimentos, tudo sobre os investimentos. Lá nós divulgamos, né, mensalmente os resultados do plano e de cada perfil de investimentos, né? Todo mês tem lá a divulgação desse material. A gente também tem uma newsletter trimestral, onde a gente traz, né, um view de tudo que aconteceu aí em cada trimestre. E tem assim, gente, tem muita informação lá, eu recomendo que vocês entrem, né, e deem uma olhada. Também temos outros canais de comunicação. A gente lançou no mês passado no Spotify o nosso podcast, onde a gente tem também o resultado mensal comentado, e está bem interessante. Também tem outros conteúdos lá que vocês podem estar acompanhando, muitas dicas, e está bem rico de informação. A gente tem também o Instagram, o Facebook. Eu peço para vocês que quem não estiver seguindo, né, que nos siga lá. A gente também tem muita dica sobre perfil de investimento, sobre o que está acontecendo no momento, sobre educação financeira, que eu acho que é muito importante, né, educação financeira e previdenciária na nossa vida laboral, como eu já falei lá no início da nossa apresentação. Então, siga a gente lá e deixe suas perguntas, a gente vai responder, tá bom? E a gente tem o nosso aplicativo, né, que foi lançado já tem bastante tempo, então lá também tem muita informação, você consegue fazer simulações, você consegue ver os resultados do mês. Então, assim, a gente tem muitos canais de comunicação. E a gente tem também, para tirar, né, dúvidas pontuais, ou quando você precisa de ajuda com alguma coisa, a gente tem o nosso canal 0800, né, que tem as pessoas lá que estão disponíveis para poder sanar e ajudar essas dúvidas, que é o 0800 729-2207. Ele não está disponível aqui na apresentação, mas eu vou pedir para o Osley que inclua e para a gente poder compartilhar aí com vocês, tá bom? Gente, esse foi o nosso webinar. Eu estou bem feliz, a gente teve uma participação bem massiva aqui, isso é muito importante. E até a próxima. Eu acho que em agosto a gente volta com o próximo, né? A gente ainda não tem um tema definido, mas um deles vai ser perfil de investimentos. E é isso, estamos aqui à disposição, tanto nós, eu e o Osley aqui da parte de investimentos, como a equipe de seguridade, que é da Patrícia Ferradans. Nós estamos à disposição e o nosso intuito é sempre estar próximo de vocês e ajudar cada vez mais vocês a se preparar para um futuro com qualidade de vida e com dignidade. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal.